Aí, pegando essa tese sobre quanto menor o Estado, mais tempo ele se preocupará com outras coisas, ontem a Mônica Bergamo comentou que Gilmar diz a Fux que ele é figura lamentável e que precisa de terapia para superar traumas. O Rodinei comenta, repare uma coisa, sempre que as instituições estão em harmonia, quem mais se dá mal é o povo. Eu sou a favor da briga. O executivo tem que brigar com o legislativo, que por sua vez tem que brigar com o judiciário, e ministro do Supremo, que tem que brigar com o ministro do Supremo. Quanto mais as autoridades brigarem entre elas, menos tempo para pensar na gente e nas nossas carteiras, eles terão. Pois bem, Rodinei, você está repetindo basicamente a tese do Olavo de Carvalho. Quem tem tempo que sobra, vai usar esse tempo para te perseguir. E o Mafinha diz, ó, isso aqui que tá acontecendo se chama efeito Eduardo Bolsonaro. E é mesmo. É por isso aqui que tá todo mundo arrancando os cabelos. Eduardo e Paulo Figueiredo, mas esculhambaram o plano de muita gente. Do Centrão, do Novo, do PT, do Supremo. Tudo bagunçou com o nosso chapeiro resolver para os Estados Unidos. Aí eu fui lá ver, né, o que aconteceu. Segundo a Mônica Bergamo, os ministros, Gilmar e Fux, tiveram um duro diálogo nesta semana. Aí eu pergunto pra vocês, essa nota aqui, será que vai ter alguém na direita falando, e você acredita no que sai na imprensa? Será que realmente isso aconteceu? Aqui ninguém questiona, né? Aqui todo mundo dá como verdade. Que é outro ponto que a direita também precisa, sabe, amadurecer um pouquinho. Entender quando é nota totalmente plantada e quando não é. Nesse caso aqui ela fala quem, quando, onde, o que foi dito, aspas. Você consegue perceber que ela realmente sabe do que aconteceu. E ela vai descrevendo, ó, em um dos intervalos da sessão da quarta, ela cita o dia, pra falar, ó, foi nesse dia aqui, ó, nessa hora. Gilmar questionou Fux de forma irônica por ele ter suspendido o recurso que Moro tenta reverter a decisão que o tornou réu pelo crime de calúnia contra o próprio Gilmar. O placar da primeira turma já estava 4-0, e aí o Fux pediu vista. De acordo com relatos de conversas feitos à coluna, Gilmar disse a Fux, vê se consegue fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato. Em seguida, ele afirmou que o colega deveria enterrar o assunto do Salvador, referindo-se a um ex-funcionário do gabinete de Fux, José Nicolau Salvador, citado numa proposta de delação premiada na década passada demitido pelo magistrado em 2016. De acordo com relatos, Fux reagiu, respondeu que tinha pedido vista do caso do Moro para examiná-lo melhor e que também estava contrariado com Gilmar, que falaria mal dele em diversos lugares e ocasiões. E o que Gilmar disse? Ele afirmou que era verdade mesmo, mas que ele falava mal de Fux publicamente e não pelas costas, por considerá-lo uma figura lamentável. E deu como exemplo o julgamento de Bolsonaro, dizendo que ele impôs aos colegas, né, um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido. Fux, segundo ainda relatos, defendeu seu voto, afirmando que era o que tinha que fazer diante do que entendia ser um massacre sofrido pelos réus da trama golpista. Durante a discussão, outros ministros entravam e logo saíam da sala diante da tensão do diálogo. Então parece que foi um desses ministros, né, que ficou entrando e saindo, ficou na portinha ouvindo a conversa e foi relatar para Mônica Bergamo, ou quem sabe o próprio Gilmar. Não acho que o Fux ia falar dele mesmo, né? Mostrando nem que ele estava recebendo uma reprimenda. É bom assim. E isso daqui só está acontecendo, inclusive o voto do Fux, pelo efeito Eduardo Bolsonaro. Pelo efeito Eduardo Bolsonaro. Não faz sentido o Fux falar que o julgamento é nulo e ele ter aceitado a denúncia. Ele tinha que ter dito na denúncia. Cara, eu não vou aceitar, porque o julgamento é nulo. O lugar de julgar não é aqui na última instância, na primeira. Efeito Eduardo Bolsonaro, nosso chapeiro. Nosso chapeiro chapista? Nem lembro mais.